somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor Jesus, queremos agradecer ao Senhor por essa manhã especial, por este sol que brilha, agradecer a Ti por amanhecermos com saúde, vivos, Pai. Isso já é uma dádiva muito grande. Como muitos nessa manhã amanheceram em hospitais, amanheceram impossibilitados, mas eis-nos aqui mais uma vez, dizendo aquilo que o salmista diz: em paz deitei, dormi e me levantei, porque a misericórdia do Senhor esteve sobre mim. Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estar à igreja num dia tão especial como este, dia quando a igreja primitiva se reunia para celebrar a morte e ressurreição do Senhor, para lembrar aquilo que o Senhor disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós viemos aqui nessa manhã para lembrar isso, Senhor, a promessa do Senhor, que estaria sempre conosco, nos lembrando todas as coisas e nos ajudando, Senhor. Pai, vem aqui nos visitar nessa manhã, Senhor. Vem aqui despertar o nosso estímulo, nosso gozo, nosso ânimo. Venha trabalhar no interior das nossas almas. Pai, venha derramar um espírito de voluntariedade, um espírito de amor, um espírito de serventia, Senhor. Derrame um espírito de rendição em nossos corações e nos ajude a verdadeiramente sermos servos, sermos filhos do Senhor, Pai. Abençoa a tua amada igreja, Senhor, que nessa manhã levantou de sua cama, deixou o seu lar e veio para poder te adorar. Abençoe, Senhor, nossas crianças, nossos jovens, os casais dessa igreja, nossos anciãos, os que estão aflitos, em necessidade, os enfermos. Pai, nós rogamos a Ti, como a igreja do Deus vivo, coloque a Tua mão, Senhor. Não há mãos tão maravilhosas como as mãos do Senhor. Então coloque a Tua mão e tudo estará resolvido, Senhor. É a nossa fé e a nossa oração, encomendando ao Senhor todo o departamento aqui de adoração nessa igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que o Senhor abençoe a todos. Vamos abrir a nossa Bíblia em 3 lugares que dizem basicamente a mesma coisa. São Marcos capítulo 16, São Marcos capítulo 16, Atos capítulo 20, e depois 1 aos Coríntios 16. Mas começando no Evangelho de Marcos capítulo 16. Ontem tivemos culto, trabalhos evangelísticos aqui em Paraíso e pela graça de Deus tivemos uma família reconciliada e domingo que vem estarão aqui para a Santa Ceia conosco. É muito bom poder ver Deus trabalhando, chamando seus filhos. Quando eles começam a chegar, atender a chamada de Deus, isso vai mostrando para nós que a hora é chegada. Quanto mais a hora vai aproximando, mais nós sabemos que Deus tem urgência de trazer o seu povo de volta para o aprisco. Os irmãos que foram conosco
acredito que foram muito abençoados, voltaram muito felizes pelo que Deus fez ali. Foi muito bom. Há algo muito especial nesses cultos. Cultos simples, cultos de lares, cultos aonde há corações, às vezes feridos, machucados, corações sedentos. É sempre muito bom. O que eu peço à igreja é que ore por nós, para que Deus nos dê saúde, nos dê força, graça. Eu sempre falo isso com Deus. Senhor, a minha vida pertence ao Senhor. Se o Senhor me der saúde, ali estarei eu fazendo aquilo que o Senhor desejar que seja feito. Então, enquanto alguém está fazendo, fique na retaguarda em oração. Quando puder, entregue a Deus um jejum em favor do trabalho, porque existe castas de demônios que só saem com jejum e com oração. E o corpo é assim. Enquanto um prega, o outro ora. Enquanto o outro ora, o outro está jejuando. E aí aquele organismo está todo ligado um ao outro, no mesmo espírito, em torno do mesmo objetivo. E aí todos têm parte do que é feito. Você participa orando, você participa jejuando, você participa dizimando, ofertando, porque tudo isso é feito com dinheiro que sai basicamente daqui mesmo. Então você indiretamente é participante de cada coisinha que é feita. Cada pessoa que reconcilia, que desce as águas, que é curada, que é restaurada, você tem ali o seu dedo ali, a sua participação. Por isso, faça como disse Paulo, faça com alegria de coração, porque o vosso trabalho no Senhor não é vão. São Marcos 16, verso 9, diz assim: E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, nós vamos entrar um pouquinho nisso, a importância desse primeiro dia da semana. Na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, no primeiro dia da semana, óbvio, anunciou àqueles que tinham estado com ele. Então quer dizer que o primeiro dia da semana é dia de ressurreição, é dia de anunciação. Ela foi e anunciou. É dia de pregoar as boas novas do Senhor, a sua ressurreição. Então a Bíblia diz: anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Apenas até aqui. Vamos remindo. Atos, capítulo 20. Então já tenha em mente, primeiro dia da semana, ressurreição. Primeiro dia da semana, anunciação. Primeiro dia da semana, consolação àqueles que estavam, diz a Bíblia aqui, tristes e chorando. Então, se você nós levarmos a sério, de coração, esse primeiro dia da semana, pode acontecer muitas coisas boas na nossa vida, se voltarmos o nosso coração a isso. Atos 20, versículo de número 7. Diz assim, Atos 20, verso 7. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Amém. Somente até aqui. E vamos tomar primeiro aos Coríntios 16. Primeiro aos Coríntios 16, verso 1, diz assim: Ora,
quanto à coleta que se faz para os santos, verso 1 aos Coríntios 16. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que, por cartas, aprovardes, para levar as vossas dádivas a Jerusalém. E se valer a pena, que eu também vá, irão comigo. Amém. Senhor Jesus, tua palavra é tão linda, Senhor, é tão bela, emociona tanto os nossos corações. Pai, que dedicação esse povo da Bíblia tinha. Com todas as dificuldades, eles se reuniam aos domingos, com perseguições, com pedras, com distância, com calor, com frio, com chuva, sol. Eles estavam sempre juntos adorando o nome do Senhor, Pai. Ajuda-nos a ter a fé que teve aquela igreja do Pentecostes, para que também possamos receber as mesmas dádivas, os mesmos benefícios que aquele povo tão abençoado recebeu. Venha nos ajudar, venha nos estimular, venha nos encorajar, pois nós estamos aqui nesta manhã também, como esteve aquela igreja primitiva, na expectativa da tua ressurreição, da tua aparição entre nós, Pai. Se manifesta entre nós, pois isto é a nossa única esperança, é a nossa força, é a nossa fé. Estamos esperando em Ti sempre. Uma vez mais, contamos com a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Deu para perceber aqui nessas escrituras que nós acabamos de ler, que quase todas as ministrações mais importantes da igreja primitiva, elas eram realizadas justamente no domingo, ou seja, no primeiro dia da semana, a igreja se reunia com o ministério para poder tratar dos assuntos de maior importância para a vida espiritual da igreja, mas também para a vida cotidiana, porque aqui nós ouvimos falar de coletas aos santos. Isso tem inteiramente a ver com necessidades naturais, com emergências que surgiam na igreja. Então eles estavam tratando aos domingos sobre assuntos diversos, desde o cotidiano, as necessidades naturais, até o espiritual, como nós vimos que foi aqui na noite de 1 aos Coríntios, capítulo 16, quando Paulo se reuniu com os santos de Coríntios, porque na segunda-feira ele iria seguir viagem, mas ali Paulo estendeu a sua pregação, e dá para ver que não era de costume. A Bíblia diz que ele estendeu a prática do culto. Culto de pregação, culto de louvor, culto de adoração. O certo, ele tinha muito que tratar, muito que falar, muito que ensinar. E ele estendeu ali a sua mensagem. Mas nós vimos lá também em Atos 20, que a igreja se reunia, perseverando, ou Atos 2, melhor, 42, na doutrina, na comunhão, no partir do pão. E essas ministrações tidas como mais importante da igreja, elas eram literalmente realizadas nos dias de domingo, o que foi virado
passado a ser no dia de domingo, muito especialmente após a morte, após o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Porque até então essas coisas eram feitas todos os sábados, mas após a ressurreição de Jesus, o primeiro dia da semana, o dia de domingo, para os cristãos. Muitos pensam, não, isso é uma prática católica. Na verdade, não é uma prática católica. Isso começou na igreja primitiva após a ressurreição de Jesus, e os católicos posteriormente lançaram mão disso e fizeram uma grande superstição em cima do domingo, assim como os fariseus e os saduceus fizeram uma grande superstição em cima do sábado. O sábado, um dia, ele era um dia verdadeiro, o sábado no Velho Pacto era um dia especial, que a verdade era essa: ai daquele que não guardasse aquele dia de adoração estabelecido por Deus no Velho Testamento, no Velho Pacto. Quem não guardasse, a Bíblia disse que ia chover na horta de um, mas não ia chover na horta do outro. As bênçãos de Deus seriam derramadas para um dentro da mesma nação, mas não seria derramado para o outro que não teve o discernimento de adorar no lugar e na hora que Deus estabeleceu para que ele pudesse ser adorado. Mas logo aquilo virou uma tradição. Assim como o primeiro dia da semana, originalmente, após a ressurreição do Senhor Jesus, indiscutivelmente se tornou um dia memorável para os cristãos. Quando falavam de reunir, eles logo pensavam assim, domingo de manhã. Por que é que eles pensavam domingo de manhã? Porque eles estariam com aquela imagem forte da aparição de Jesus no primeiro dia da semana, no domingo de manhã. Então, eles sempre reuniam pelos domingos de manhã para poder adorar, para poder lembrar do nome de Jesus Cristo, da ressurreição de Jesus Cristo. Isso virou uma prática na vida da igreja. Se tornou o culto mais importante para a igreja primitiva. E o irmão Brana diz que essa mensagem, ela vem para nos levar de volta à fé dos nossos pais. Não é Malaquias 4, versículo 5? Converterá o coração dos pais aos filhos, João Batista. Dos filhos, nós, aos seus pais, os apóstolos, a igreja primitiva. Quer dizer, essa mensagem vem para nos converter a exatamente aquilo que eles eram convertidos. Quer dizer, nos levar à mesma fé, nos levar aos mesmos bons hábitos cristãos, nos levar à mesma intensidade de adoração, nos levar à mesma devoção, ao mesmo companheirismo que eles tinham com Deus. Este é o objetivo da mensagem que Deus enviou para nós nesses últimos dias. Por isso que você pode encontrar em algumas mensagens, especialmente na mensagem Confronto de Josué com os Efésios, o irmão Brana dizendo assim: nós estamos voltando à era efesiana, isso é, voltar aos primórdios, aos princípios da igreja, voltar àquilo que eles eram. Então a mensagem, ela tem esse objetivo, de nos levar lá, e lá eles tinham aquele domingo como um dia muito, muito especial após a ressurreição do Senhor Jesus. Pastor, mas e os outros cultos não são especiais? Sim, são. Todos os cultos são especiais. Mas você vai ver que as coisas mais importantes que Deus tinha para falar, as coisas mais importantes que os apóstolos tinham para ensinar, era naquele domingo de ressurreição. Especialmente no culto matinal, no culto, vamos dizer assim, dominical, expressão que não havia naqueles dias, né? Escola bíblica dominical. Mas era assim que funcionava ali, e é para aquele espírito, é para aquele lugar que Deus, Ele deseja nos levar também. Por isso que eu acredito muito no meu coração, irmãos, que o cristão deveria olhar para a escola bíblica dominical, especialmente a escola bíblica, para todos, mas especialmente
para a escola bíblica dominical, esse culto matinal, com mais carinho. Ele deveria apreciar esse culto mais no coração dele, mais do que qualquer outro tipo de evento, mais do que qualquer outro tipo de reunião espiritual que venha acontecer na igreja. Por que eu digo apreciar com mais carinho, colocar mais o coração nisso? Por que eu digo que ele deveria vir para esse culto, mas não arrastado, vamos dizer assim, não como um fardo pesado, mas deveria vir com o coração cheio de gozo, cheio de alegria, ter esse contato aqui com Deus nessas primeiras horas do dia. Por quê? Por que ele deveria deixar isso descer no coração dele, o valor da escola dominical? Para todos nós, não pensemos apenas nos nossos filhos, nas criancinhas, o que é maravilhoso, porque se tem uma coisa que escola bíblica dominical faz, é evangelizar os nossos filhos, sabia disso? Os seus filhos agora mesmo estão ali em cima, sendo evangelizados. Se não me falhe a memória, hoje eles aprenderão ali em cima sobre os asmos, sobre o vinho da ceia, sobre o lava-pés, sobre o sacrifício de Jesus e o que significa aquilo que acontece aqui todo mês. Talvez nós pais nunca tiramos tempo para poder dar um ensinamento desse minucioso, ainda que descendo na linguagem deles, para cravar lá dentro do coraçãozinho deles, para eles já crescerem com entendimento e com revelação. Quer dizer, a escola dominical é um dia especial. Este é um dos grandes pontos, porque os nossos domésticos da fé estão sendo evangelizados. Os nossos filhos, o futuro da igreja está sendo evangelizada. Por isso que a igreja que não tem escola dominical, ela tenderá a sofrer um pouquinho mais com relação ao conhecimento da nossa fé, com relação à revelação da nossa mensagem. E lembrando que essa escola dominical pode acontecer em qualquer outro dia também da semana, mas domingo é o dia mais prático. Mas esse culto de ensino, esse culto doméstico, esse culto familiar, que deveria descer no coração de toda a igreja, velhos, novos, casais, jovens, crianças. Irmão, isso é um dos cultos mais importantes da história da igreja. Eu tenho aqui alguns parágrafos, algumas mensagens. Se você, inclusive, quiser anotar nessa manhã, para depois você ler na sua casa, você vai ver quão importante é você ter esse privilégio que nós temos aqui, e outros por circunstância. Por não ter um ministério local, por não ter alguém que trabalhe junto e que insista nisso, muitos acabam ficando com esse déficit negativo. E você vai ver, eu estive lendo um pouquinho, quando começou, aonde foi resgatado novamente. Irmão, você vai ver o quanto o diabo, desde o início da era da igreja, ele já começou a trabalhar contra o espírito de vir à igreja aos domingos, pela manhã, e cultuar e adorar a Deus, e trazer os nossos filhos para a presença de Deus. A escola dominical, ao longo das eras, ela foi caindo em descrédito. Por quê? Começou no espírito, começou como uma marca forte da igreja primitiva, mas depois que a igreja foi invadida por Roma, eles foram destruindo, foram tirando a credibilidade desse culto tão importante da igreja, que é o culto dominical, o culto familiar, poderíamos dizer assim, o culto da família. Por que da família? Porque envolve crianças agora mesmo, envolvem jovens agora mesmo, envolvem casais agora mesmo, envolve idosos agora mesmo. Ou seja, para todas as faixas etárias de idade, para todas as fases diferentes da vida, em algum pontozinho ali do culto, Deus deixará cair alguma coisa sobre a necessidade de cada uma dessas faixas etárias de idade. Mas isso foi caindo em descrédito, especialmente quando foi chegando a grande revolução industrial. Ou seja, quando a tecnologia foi chegando ali na era de Wesley, porque a era de Wesley começou em 1750, e ela veio terminar em 1700
1906, foram praticamente 250 anos, 150 anos, ou 250 anos de era, 250, 244 a 250 anos de era. E nessa era que precedeu a nossa era, irmãos, escola dominical já não existia mais. Mesmo tendo sido a era que no finalzinho dela, a era de Filadélfia, um grande avivamento visitou a igreja, mas quando o grande avivamento visitou a igreja, irmão, sabe o que a história diz? As escolas bíblicas dominicais começaram a encher e as igrejas ficarem abarrotadas todos os domingos de manhã. Marcas de um avivamento, fazia o povo levantar cedo da cama, no único dia de descanso que tinha, para ir sacrificar e louvar ao Senhor, e celebrar o domingo de ressurreição. Quer dizer, houve muitas marcas que acompanharam o avivamento. E nós temos a maior mensagem de todos os tempos, que nos prometeu o maior avivamento de todos os tempos. E por que é que muitas vezes nos falta aquela voluntariedade? Aquele esforço que foi resgatado especialmente na era de João Wesley, não propriamente por João Wesley, o mensageiro, mas ali junto com o mensageiro, Deus levantou muitos outros pregadores que eles foram olhando para a vida da igreja e foram percebendo que a igreja precisava de algo mais do que eles tinham. E olha que eles tinham muitas coisas boas. Dentre as muitas coisas boas que eles tinham, irmão, eles tinham um culto que era todos os dias, de segunda a sábado, porque domingo ninguém aguentava ir na igreja. De segunda a sábado, eles tinham um culto que começava bem de madrugadinha, antes das pessoas irem para o trabalho. Só que esse culto que eles tinham antes de ir para o trabalho, era o culto do corre-corre, era o culto de não tenho tempo, era o culto onde as pessoas não conseguiam se concentrar, porque tinha que sair correndo. E aí vocês já viram, tudo que fazemos correndo demais não fica bem feito. Fazemos para nos livrar, fazemos para vencer logo aquele tempo, fazemos correndo porque há outra coisa para fazer. Não, irmãos, na presença de Deus, como tudo na vida, deveríamos dedicar tempo para fazer as coisas bem feitas para Deus. Se você fizer uma comida muito corrida, pode ser que a coisa não fique muito boa. Se você lavar uma roupa correndo demais, pode ser que aquelas roupas não ficarão da maneira como deveria ficar. Você já observou os cabeleireiros como eles são? Os homens que vão ao salão? Você sabe o dia que ele cortou o seu cabelo melhor. Há momentos que você chega ali e está vazio, e ele tem uma paciência, e ele passa a máquina daqui, passa a tesoura dali, e mexe daqui, e mexe dali, e tira os cabelos, os que estão espalhados na orelha, no rosto, e ele tem todo um cuidado. Você fala, olha, hoje ele deu atenção para o meu cabelo, ele cortou o meu cabelo direitinho, hoje ficou melhor do que os outros dias. É porque tinha só você, ou talvez você e mais um ali, ele tinha tempo, mas quando a fila está grande demais, é o corre-corre. E o corre-corre não deixa a coisa sair do jeito que tem que sair. Adoração não pode ser corre-corre. Ensinamento demanda de tempo, não pode ser corre-corre. Vir à presença de Deus não pode ser já pensando em voltar. Você tem que entrar na presença de Deus disposto a ficar com Ele o tempo que Ele quiser você diante dEle. Porque já passamos dias inteiros e semanas inteiras para nós. Agora, quando entramos na presença de Deus, temos que entrar de verdade na presença dEle, irmão. Por que é que nós não recebemos, não alcançamos muitas coisas? Porque às vezes não entendemos isso. Isto que Robert Hicks entendeu, um dos grandes pregadores da era de Wesley, sem nenhuma formação, sem nenhuma teologia, sem nenhum reconhecimento de igreja nenhuma e de seminário nenhum, mas era o homem do ensino, da pregação, que levava aquela tocha de fogo adiante. Ele percebeu que a igreja estava precisando despertar-se
para o ensinamento, o culto familiar para todos. E ele ficou pensando: Deus, como eu despertarei o teu povo para poder entender, especialmente, em outras palavras, a importância que tem em uma escola bíblica dominical. Quando se vem à igreja com a mente menos carregada, mais vazia, quando ainda não se recebeu nenhuma informação e contratempos ao longo daquele dia, então você vem, entre aspas, com a mente virgem, limpa, vazia, para receber primeiro de Deus. Ele ficou preocupado sobre isso, e ele começou a orar e pedir a Deus como fazer o povo despertar. Naquela era de João Wesley, que eles precisavam de algo a mais do que ir à igreja e ter 45 minutos de culto como eles faziam, porque havia chegado o quê? A era industrial. E aí chegavam na igreja de manhã bem cedinho, antes de ir para o serviço, paravam os cavalos, as carruagens, as charretes na porta da igreja, entrava todo mundo correndo, e ali o líder de cântico cantava 1 ou 2 hinos, e ali alguém vinha e lia a Bíblia, e daqui a pouco falava-se 10, 15 minutos, e logo orava, e logo todo mundo saía correndo para casa. Era 45 minutos. Obrigatoriamente não podia passar disso, porque senão o material iria perder, porque senão o trabalho, porque senão a fazenda, porque senão o gado, tinha que tirar o leite do gado primeiro, tinha que arrumar o pasto primeiro, tinha que podar a lã da ovelha. Então fazia-se as coisas para Deus, mas atropeladamente, ou seja, atropelava as coisas espirituais. Que Deus nos ajude, irmãos, a não atropelarmos as coisas de Deus, mas colocar a Deus verdadeiramente em primeiro lugar. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas, gado no curral, pasto bem cuidado, lã de ovelha, fruto na vide, as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Confiança em Deus. Rendição a Deus. O povo estava dormindo naquele tempo. E a história diz que quando chegou ali, era a era ainda de Wesley. 30 anos de era que já estava correndo. Agora, 1780, o mundo vai e começa a virar aquela revolução. A ciência começou a se multiplicar. E a coisa foi. E a grande revolução industrial foi chegando. E aí, irmãos, as pessoas que nunca haviam tido tanta oportunidade natural como naqueles dias, começaram a ter a oportunidade natural, oportunidades materiais, oportunidades financeiras. E o material e o financeiro ocupou o lugar do espiritual. Quando o material, o natural, ocupa lugar do espiritual, problemas à vista. E nós corremos esse risco toda hora, todos os dias. Porque essa era, a de Wesley foi assim? Foi, mas essa ainda é muito pior do que a era de Wesley. Muito mais escura do que a era de Wesley. Muito mais evolução do que a era de Wesley. Naquele tempo, a grande evolução chegou na tecelagem, na agricultura. E ali aquilo era inovação, a produção aumentaria. E aumentando a produção, aumentaria o quê? Aumentaria o ganho também. E aí eles começaram a ganhar muito, muito, muito. E a história diz que o povo começou a deixar a zona rural, alguns, para poder irem às grandes capitais ganhar dinheiro. E aí, para ganhar dinheiro, eles não se preocupavam se lá tinha ou não igreja. Para ganhar dinheiro, não se preocupava se tinha ou não ministério, se tinha ou não palavra, se tinha ou não o que é principal, que é o evangelho. Porque para nós o principal tem que ser o evangelho, irmãos. O dia que substituirmos a palavra por qualquer coisa, irmão, podemos ficar bilionários, podemos chegar aonde quisermos chegar, mas estamos derrotados. A palavra tem que ser o nosso carro-chefe. Eu
quero a palavra à frente da minha casa. Eu quero a palavra à frente do meu casamento. Eu quero a palavra à frente dos meus filhos. Eu quero a palavra como carro-chefe dessa igreja. Não é o pastor puxando a igreja, é a palavra levando a igreja aonde ela tem que ir. Mas eles começaram a irem para a cidade em busca de dinheiro. Olha, irmãos, cuidado com dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Amor ao dinheiro, que pode ser bênção para quem sabe usar, aplicar. Para quem não é materialista e avarento, olha, cuidado com o dinheiro. E eles começaram a ir para as cidades para ganhar dinheiro, porque nunca tinha ganhado tanto quanto naquele tempo da evolução, a revolução industrial. E eles, a história diz, sabe o quê? Que eles começaram a trabalhar. Olha aqui, ó, leve isto a sério, não brinquemos com Deus. Começaram a trabalhar 7 dias por semana, 12 horas por dia, não tinha tempo para nada. E aí as riquezas foram chegando e eles dizendo, olha como Deus está abençoando. Olha, nem tudo que é prosperidade é bênção de Deus. Há coisas que são laços de Satanás, para tirar da presença de Deus, para esfriar na fé, para roubar a santidade, para romper a comunhão, para impedir que aquele ouvido ouça a pregação do Evangelho, que a alma precisa, porque se não ouvir, ela ficará asfixiada, ela morrerá sufocada ali dentro daquele corpo. Trabalhando 7 dias por semana, sem folga, sem parar, sem tempo de ir na igreja. Quando ia para 40 minutos de igreja, mas ficava um déficit negativo, ficava um saldo negativo. Por quê? Porque não faziam isto aqui, ó, não tinha tempo para fazer isso aqui como deveria fazer. Isso foi um tempo da igreja, depois Deus restaurou isto. E eu espero que Deus nos restaure, irmão. Espero que Ele mande um espírito contrito e quebrantado para os nossos corações. Como diz a Bíblia no Salmo 51, versículo 17, que Deus se agrada de um espírito contrito e quebrantado. Que Deus nos traga aqui nessa igreja, especialmente pelas manhãs de domingo, com um espírito contrito e quebrantado. Nos faça vir clamando, Deus fala comigo, Deus se derrama sobre a minha vida, eu te amo, eu devo te adorar, eu nasci para te adorar, eu não tenho nada melhor do que isso, Senhor. Eles iam, mas não tinha tempo para isto, tempo para ouvir a palavra. Por isso que quando você perde um culto, você perde tanta coisa. Eu venho aqui e prego, e há cultos que Deus às vezes vem e parece que fala um pouquinho mais do que em outros, se derrama e abençoa um pouquinho mais do que em outros. Em todos Deus fala, em todos Deus age de alguma maneira, mas há aqueles dias. E quando você perde, eu é que vou com o meu coração pesado para trás, pensando, ela perdeu, ele perdeu, e nem se eu tentasse de novo eu conseguiria. Perdemos muitas coisas. E a grande maioria daqueles crentes, olha, eles perderam muito tempo, muitas e muitas coisas. Por quê? Porque queriam apenas dinheiro. Estavam preocupados apenas com trabalho o tempo inteiro. E a igreja, trabalho o tempo inteiro. E Deus, 3º lugar, 4º, 5º ou 20º lugar. Talvez em algumas ordens fique em 2º para alguns, em 3º para outros, mas não duvido que alguém possa colocar ele em 20º lugar, em 49º lugar, em último lugar da vida. Não, Deus não é para ser colocado em 2º ou 3º ou em último. Deus é para ser posto em 1º lugar, irmãos. Foi isso que o profeta Elias disse lá para aquela viúva de Serepta, não foi? Faze para mim
primeiro, porque se tu entenderes esta revelação, o teu azeite não secará e a tua farinha não acabará. Isso nos dá uma lição tremenda. Fazer para Deus primeiro significa a palavra nunca vai te faltar e o Espírito Santo nunca vai secar na tua vida. Ponha Deus em primeiro lugar. Mas não é o que muitos estiveram fazendo ao longo das eras, até que os cultos dominicais especialmente caíram em total descrédito e os cultos mais vazios se tornavam o quê? A escola bíblica dominical, a ponto dela ter que ser destituída da história da igreja por algum tempo. Por quê? Porque a grande era da correria chegou. E aí as pessoas não conseguiam ir à igreja. Porque tinham que trabalhar, e quando iam, era 45 minutos de culto. Aqui é que dá para fazer com, às vezes, tão pouco tempo, diante de uma classe de jovens, de casais, de idosos, de adolescentes, e diante de uma responsabilidade tão grande como essa que nós temos, que é nos aprontar para o arrebatamento. Quando pensamos no que há diante de nós, que temos que refletir, o quanto devemos buscar, o quanto temos que entregar, o quanto nós somos devedores, aí você pensa e fala, meu Deus, o que eu faço com tanto pouco tempo? Isso derrubou muitas e muitas famílias ao longo das eras da igreja. Por quê? Porque os cultos não davam tempo de pregar, não dava tempo de ensinar. Eles não davam o tempo que o Espírito Santo precisava de ter. Moisés andou 40 anos para lá e para cá, e Deus precisava dentro daqueles 40 anos, mas demandou de 40 anos ou não demandou? Foi muito tempo. Para que Deus pudesse entrar dentro daqueles 40 anos de seminário, de escola, de caminhada, e tomar 5 minutos daqueles 40 anos e fazer uma obra na vida de Moisés. Você tem que vir, vai vindo. Venha quarta, venha sexta, venha domingo cedo, venha domingo à noite, venha para a igreja, porque Deus pode entrar dentro desses 40 anos seu de caminhada, e em 5 minutos fazer na sua vida, por sua vida, aquilo que você precisa. Mas tem que estar aonde Deus te viu, tem que estar no lugar certo, na hora certa, esperando Deus fazer. Que Ele nos ajude a compreendermos isso, irmão, nos nossos corações. Compreendermos que é necessário dar tempo para Deus. Eclesiastes 8. Não te apresses em sair da presença dEle. Fica tranquilo na presença dEle. Porque os que não deram tempo à presença de Deus, irmãos, quantos e quantos tiveram suas vidas, suas famílias totalmente destruídas. Olha, irmãos, eu vou dizer para vocês uma coisa, igual estávamos conversando, né, irmão Larcon? Acabar com uma igreja é isto. É como um vento que passa e espalha uma poeira. Tudo o que é necessário é não dar tempo para Deus. Tudo o que é necessário é não colocá-lo em primeiro lugar. Acabar com um casamento, uma família, é um estalo de dedo. Eu estou falando do que sei. Acabar com uma vida material, profissional, que trabalha 30, 40 anos para chegar a um nível, a um ponto com lágrimas, suor, trabalho, honestidade, dignidade, é um sopro, é um passar de um vento. Tudo o que precisamos é esquecer de pôr Deus no primeiro lugar. O que começa muito bonito pode terminar muito feio, se não lembrarmos que Deus precisa do primeiro lugar e precisa de muito tempo para trabalhar em nossas vidas. Sabe por quê? Porque isso aqui é difícil de ser lapidado, irmãos. Não se lapida uma rocha tão dura, tão rápido assim.
Não se esculpe uma obra de arte em uma madeira, irmão Cleito, tão rápido. Esculpe um desenho bonito em uma madeira rústica tão rápido assim. Dá trabalho, dá tempo, tem minúcia. Deus pegou essa madeira, Deus pegou essa rocha, para Ele esculpir a imagem e semelhança dEle em nós. Mas dá trabalho, requer tempo. Se eu e você não dermos tempo para Deus, nunca o Filho de Deus, o varão perfeito, o Cordeiro, será esculpido nessa madeira. Que Deus nos dê graça para valorizarmos esses momentos preciosos em sua presença. Que Deus me faça e te faça entender que o tempo mais valioso e mais importante da tua vida não é quando estás passeando, não é quando estás trabalhando, é quando você está sentado aqui dentro, ouvindo a palavra que dá vida eterna para ti. Qual é o momento? Qual é o tempo mais valioso, mais caro, mais especial para você? Para mim, o tempo mais especial é esse aqui, ó, quando estamos aqui diante da presença de Deus, ouvindo de sua palavra, que opera sinais e maravilhas. Mas muitos, por não dar tempo, ou porque não havia tempo, até ia à igreja. Eles iam, mas não podia dar tempo para Deus. Lares foram destruídos, famílias foram destruídas. Por quê? Porque o trono da palavra foi tirado. Não tire o trono da palavra da tua vida. Não troque o trono da palavra pelo trono do trabalho. Não troque o trono da palavra pelo trono do desânimo. Não troque o trono da palavra por absolutamente nada. O trono da palavra deve ser mantido. E todos os dias a palavra é pregada aqui. Às quartas-feiras ela está aqui. Às sextas-feiras ela está sendo pregada. Aos domingos pela manhã ela está sendo pregada. Ao anoitecer ela está sendo pregada. Todos os dias ela está sendo pregada. Se ancore ela. Ela é a tua torre forte, o teu escudo e a tua proteção. O povo estava ficando próspero materialmente, na era de Wesley, e outras mais para trás, mas estavam ficando analfabetos espiritualmente. Não é o que sucede à era de Laodiceia? Apocalipse 3, tu que dizes, rico sou e de nada tenho falta, mas não sabes tu que és pobre, miserável, nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, linho fino para que você possa cobrir a tua nudez. Prósperos. Aqui estou com a mensagem. O profeta disse assim: a era de Laodiceia diz, rica sou, estou enriquecida e de nada tenho falta. Essa foi a sua autoavaliação. Lá está a era de Wesley. Louvado seja Deus. Olha para vocês verem a revolução industrial. Olha quanto algodão está sendo produzido, quanta cevada, quanto café, quanto leite. Olha quanta tecelagem. Olha como a produção aumentou. Olha como o ganho aumentou. Meu Deus, essa é a era da porta aberta. E o diabo enganando um monte de gente. E Laodiceia é 1 bilhão de vezes pior do que a era de Wesley, as eras passadas. Porque nessa estão todos os poderes de Satanás. Mas também, para aquele que crer e quer, estão todos os poderes do Senhor Jesus para livrar, para salvar. Desse engano, dessa cauterização, que nos faz esquecer para o que é que fomos criados e para o que é que nós nascemos. Você foi criado para servir a Deus. Não vá para o mundo, moça. Não vá para o mundo, rapaz.
Não fique dentro de casa, não deixe o cansaço, o desânimo, os dissabores te vencer. Você foi criado só para isso aqui, ó. As outras coisas são consequência de estar no templo. Deus nos vê belos quando estamos em sua presença. Você foi criado para dar glória a Deus, para exaltar a Deus, para carregar o perfume de Deus. Ai, Jesus. Ela olhou para si e isso, o que ela viu? Ela disse, rica sou, que significa que ela é rica nas coisas do mundo. Ela está se jactanciando de Tiago 2, versos 5 e 7. Ouve, meus amados, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé? Olha, gente, que versículo. Sabe que eu não havia pensado muito disso? Tiago 2, 5 e 7. Ouve, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para ser rico na fé? Olha, tenha o que tem, tenha o que tiver, chegue aonde tiver de chegar, mas não fique rico em teu próprio espírito. Seja um pobre diante de Deus, seja um pobre, não perca teus hábitos, não perca a tua origem, não se envaideça, não se ensoberbeça, porque Deus escolheu os pobres desse mundo para ser rico da fé. Pobre que não tem dinheiro para pagar uma conta de luz, mas a fé dele se manifesta e Deus supre a necessidade dele. Pobre que tem que se espremer para pagar o IPTU e o PVA. Pobre que tem que se espremer para cuidar da sua vida simples, cotidiana, coisas elementares, básicas da vida. Mas Deus te escolheu para te dar fé, e tudo na sua vida é pela fé e não é pelo recurso. Tenha fé em Deus. Aleluias. Eu creio que Ele está falando conosco, irmão. E isto é o que? Escola bíblica dominical. É para isto. E ele segue dizendo, Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé. Interessante, eu chego nos lugarzinhos e ali às vezes há tanta escassez e as pessoas dizem, pastor, nós vamos fazer aqui uma jantinha e não sei o que, quantos virão e tal. Eu digo, mas não preocupa, tem banheiro e água. Se tiver banheiro e água está bom demais. Nós estamos indo aí cultuar, adorar. Nós não estamos indo aí ficar pesados. Não preocupa com isso. Banheiro e água está bom. Não é festa, é culto. Então, embora quando eu acabo de pregar eu estou com muita fome. E quando tem uma comidinha a gente fica agradecido. Mas que não seja um peso, uma responsabilidade, um compromisso. E aí você vai naqueles lugarzinhos aonde se bobear, você cai da cadeira quando senta. Como eu quase caí ontem. Aí de repente, irmão, você vê ele chegando assim no meio do povo, e o culto nem começou e você já vê, é só ter um pouquinho de sensibilidade, Luiz. Logo a gente já vê o Espírito Santo chegando, e passeia por ali, e anda por aqui. É Deus escolhendo os pobres. Pobre que chora, pobre que geme, mas pobre que é herdeiro do reino dos céus. Oh, meu Pai, não amaldiçoa a tua vida por ser pobre, não. A Bíblia diz que Deus escolheu o pobre. Pobre que ama, pobre que se arrepende, pobre que santifica, pobre que dá o primeiro lugar a Deus, é pobre escolhido por Deus. Mas pobres maldizentes, blasfemos, que não aceitam a Cristo, isso também não significa nada. Ele não vai para a eternidade porque é mendigo, mas porque é mendigo que aceitou Jesus, mendigo que ama a palavra, mendigo que sabe que Deus o salvou. E também ninguém vai para o inferno porque Deus deu um pouquinho de poder aquisitivo. E aí segue, porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais?
Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Ora, eu não estou, irmão Brana dizendo, sugerindo que o rico não possa ser espiritual. Porém, todos nós sabemos que a palavra diz que são poucos. E aí o profeta disse, enquanto mais um povo cresce aquisitivamente, mais frio eles ficam. Que Deus tenha compaixão de nossas almas. Se for para dar alguma coisinha e nos fazer mortos, é melhor não nos dar nada. Mas ter Ele todo dia da vida, como um supridor, Jeová Jiré, como aquela tocha acesa dentro da nossa alma. A maior oração é essa, Senhor, mantém-me em Tua presença. Mantém-me em Tua graça. Mantém-me debaixo da Tua proteção. Mantém-me ao alcance dos Teus olhos. Aí o profeta vai e diz assim, ó. São os pobres que predominam no corpo da verdadeira igreja. Quer dizer, ele está dizendo assim, ó, a igreja é formada em sua maioria por gente pobres. Pois bem, se a igreja torna-se cheia de riqueza, sabemos apenas uma coisa. Icabode. É o que ele está dizendo. Foi-se. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Foi-se a glória de Deus. Foi escrito sobre seus portais. Não se pode negar isso, pois é a palavra. Por falar a respeito de riqueza na igreja, ora, nunca houve tamanha demonstração de riqueza. Os belos santuários se multiplicaram em número como nunca antes. Os vários grupos disputam entre si para ver quem pode construir o maior e mais atraente templo. E eles constroem centros educacionais no valor de incalculáveis milhões. E esses edifícios são usados apenas 1 ou 2 horas por semana, porque ninguém tem tempo de adorar. Meu Deus. Agora, isso não seria uma coisa tão terrível? Porém, eles esperam que este pequeno tempo, despendido com as crianças na instalação de ensino, tome o lugar das horas de treinamento que deveriam ser dadas no lar. Quer dizer, o ensinamento da igreja não substitui o ensinamento do lar. O lar é uma extensão da igreja. Ficará incompleto a base, será fortalecida a estrutura, se houver ensino na igreja, como não tem faltado, e ensino no lar também dentro de casa. O dinheiro tem entrado tão abundantemente na igreja, que diferentes denominações possuem ações e bônus, e fábricas de poços de petróleo, e companhias de seguro. Eles têm despejado muito dinheiro em fundos de previdências e aposentadorias. Ora, isso soa bem, porém, tem se tornado um laço para ministros, porque se decidem deixar o seu grupo e ir embora a troco de mais luz, mais amor, mais verdade, eles perderão suas pensões. A maioria não suporta isso e permanecem com seus grupos sob pressão. Agora, não esqueça que esta é a última era. Sabemos que esta é a última era, porque Israel voltou para a Palestina. Se cremos que ele realmente vem, então deve haver algo errado com aqueles que estão construindo tão vastamente. Isso nos faz pensar que estas pessoas planejam permanecer aqui para sempre. O que faltam centenas de anos para a vinda de Cristo. Você sabe o que a religião hoje é? Ela é reconhecida como um grande negócio, é um fato incontestável que eles estão colocando tantas coisas na igreja. A prosperidade não é o retrato da era de Filadélfia? A prosperidade, a evolução industrial, hoje não, hoje é a grande evolução tecnológica. Dinheiro, 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 dinheiro. Meu tempo, trabalho o tempo inteiro. E aí, esta era tão agitada, como disse o profeta irmão Brana, aonde não há mais tempo,
E quando falta tempo, quando não falta tempo, não há mais força. Força, Sansão. Não há mais força para orar, não há mais força para ler, não há mais força para poder viver o cristianismo como deveria viver. Não há mais força, não há mais entusiasmo para frequentar as reuniões de oração, de escola bíblica dominical. Por quê? Porque a grande evolução tecnológica tem roubado isto, tem minado as forças. As pessoas às vezes passam tantas horas, mas tantas horas, na prática de coisas fúteis, insignificantes, que não edificam em nada, que quando precisa de fazer o que é necessário, está sem força. Falta força. Por quê? Porque a minha concentração num computador, a minha concentração em um celular, a minha concentração em cima de coisas que não passam de desperdícios de tempo, que não edifica, não toca, não evangeliza, não transmite uma mensagem positiva, não restaura, não tem nada a ver com isso, só com o ego e as coisas naturais da vida. Isso rouba a força, pesa as vistas, queima os neurônios, acaba com o estímulo emocional, diminui o reflexo, a capacidade de concentrar-se. Quando vai à igreja, não tem capacidade de concentrar. O tempo vai indo. O trabalho, irmãos, não entendam errado. Não podemos entender errado. O trabalho é extremamente necessário. Mas, olhem bem, e deixa isso bem mentalizado. Se ele for como servidão, escravidão, se ele for algo demasiado na sua vida, a ponto que está roubando, como o pulgão, o gafanhoto, a oruga, a lagarta, como os predadores da árvore noiva, está roubando a tua adoração, teu tempo de companheirismo, está roubando o teu tempo, tua força, tua disponibilidade de cultuar. Olha, aí esse trabalho que é bíblico, comerá o homem do suor do teu rosto. Ó, não me critique, irmãos, eu literalmente, eu como do suor do meu rosto. E é muito. Isso é bíblico. Trabalhar é bíblico, suar é bíblico, desprender de tempo para poder cuidar da família, da sua vida natural, é bíblico, isso é escriturístico. Só que tem uma coisa: se tornar servidão, escravidão, só tem uma escravidão que Deus aceita na vida do seu povo. O que Paulo disse? Eu, prisioneiro de Cristo. O único tipo de escravidão que Deus quer ver você é você ser um prisioneiro de Jesus e não do mundo e não do pecado. Porque qualquer outra coisa que se tornar escravidão para nós, devemos quebrar esse pote, devemos arrancar esse olho, devemos cortar essa mão, devemos abrir mão dessas coisas da nossa vida, porque está estorvando o nosso tempo com Deus. Então o trabalho não pode ser uma arma contra o cristão. Abra aí, Êxodo, capítulo 1. Livro de Êxodo, nós vamos ler aqui alguns versículos para você ver que isso sempre foi. Olha, nem todo trabalho, nem toda carga horária que você se impõe significa necessariamente que é Deus. Deus vê o seu crente lá, vida toda, altar, oração, jejum, igreja, escola bíblica dominical, mas não se pode abrir a porta um pouquinho? E Deus não pode abençoar um pouco? Que logo sumimos da sua presença, da sua casa. Onde está o irmão? Hoje é domingo de manhã, está trabalhando. Mas por que é que não veio ao culto hoje? Está trabalhando. Mas é empregado? Tem que ir? Não. É uma
é uma carga horária que impôs para si mesmo. Olha para você ver, muitas coisas que achamos ser bênção, muitas vezes são laços de Faraó. Ó, vamos ver aqui, Êxodo, abriram? Amém, irmãos? A vida aí, amém? Ah, então tá bom. Êxodo capítulo 1, verso 6, diz assim, ó: sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente. O diabo vê, irmão, para um pouquinho. Ele vê quando multiplicamos. Ele vê quando estamos sendo fortalecidos. Ele vê quando nós estamos crescendo na fé. Ele vê. Ele vê quando nós nos tornamos uma ameaça para Ele. Quando Ele vê, você acha que Ele vai ficar com o braço cruzado, sem tentar te pegar em uma coisinha que você não perceba que é Ele. O diabo viu, olha lá, que eles estavam sendo fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecia José, o qual disse a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel, olha o diabo olhando, é muito e mais poderoso do que nós. Ei, usemos o quê? Sabiamente. O diabo é mais sábio do que pensamos. Usamos sabiamente para com ele, para que não se... Deus não nos quer ver multiplicando na fé, no crescimento, na graça, em força. Para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra e vá embora. O diabo não quer que você escape. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas. E edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligia, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. O que Faraó fez aqui, gente? Faraó multiplicou, intensificou o trabalho. Agora abra aí, complemento. Capítulo 5, mesmo livro, capítulo 5. Capítulo 5, verso 6 em diante. Olha para você ver como o diabo é astuto para afligir, para atrapalhar o crescimento. Verso 6, de Êxodo 5. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como fizestes ontem e anteontem. Vão eles mesmo e colham palha para si. E lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem, nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Olha o que Faraó fez. Ele olhou que os filhos de Deus estavam tendo tempo demais para orar. Estava tendo tempo para falar assim: ó, vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Faraó diz: quantos tijolos eles têm que produzir por dia? 10.000 tijolos. Número ilustrativo. Faraó disse: vocês estão entregando na mão deles a terra e a palha para eles trabalhar? Sim. Então de agora em diante, fala para eles se virarem. Busque com lata, com mão, na cabeça, do jeito que tiver que buscar. Eles mesmos irão buscar a água deles, a terra deles, a palha deles para fazer os tijolos. E outra, tem que produzir 10.000 tijolos do mesmo jeito, mesmo com essa dificuldade. Aumentou a dificuldade do trabalho, mas exigia a mesma produção. Quem fez isso? Faraó. Com que intenção? Atrapalhar a adoração. Cuidado com o trabalho.
Trabalhe, mas cuidado. Ganhe dinheiro, mas tome cuidado. Por quê? Porque esse foi o caminho que o diabo usou para tentar estorvar os filhos. Versículo 9, olha que coisa forte. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confie em palavras de mentira. Chamou as palavras de Deus de mentira. Então saíram os exatores do povo e seus oficiais e falaram ao povo dizendo: assim diz Faraó, eu não vos darei palha. Ide vós mesmo e tomai vós palha de onde a achardes, porque nada se diminuirá do vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a colher restolho em lugar de palha. E os exatores os apertavam, dizendo: acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes: por que não acabastes vossa tarefa ontem e hoje, fazendo tijolos como antes? Pelo que se foram os oficiais dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: por que fazes assim a teus servos? Aí eles foram lá reclamar com o Faraó: palha se não dá a teus servos, e nos dizem: fazei tijolos? E eis que teus servos são açoitados, porém o teu povo tem a culpa. Mas ele disse: vós sois ociosos, por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Eles perguntaram assim, por que esse rigor? Por que esse chicote? Por que essa pressão toda para a gente produzir o que produzíamos quando vocês dificultaram o nosso acesso ao material? Por que essa crueldade? Aí sabe o que Faraó respondeu? Porque vocês estão tendo tempo de ir à igreja e orar. Porque vocês não param com essa bobagem. Temos que ir sacrificar ao Senhor. Respondeu: o que estava incomodando a Faraó era esse tal de sacrificar a Deus. O diabo não gosta de ver um cristão na presença de Deus. Hebreus 13:5, oferecendo o seu sacrifício de louvor. A Bíblia diz que com os nossos lábios oferecemos o nosso sacrifício de louvor. O diabo não gosta de ver isso. E ele segue: e depois agora trabalhai, palha porém não se vos dará, contudo dareis conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia: nada diminuireis dos vossos tijolos, da tarefa do dia no seu dia. Da tarefa do dia no seu dia. Olha o inimigo trabalhando. Não é o que ele faz hoje? Para poder enganar a muitos de nós? Não foi o que ele fez na era de Wesley? Mas graças a Deus que levantou um homenzinho lá na era de Wesley e percebeu que aqueles pedacinhos de tempo que sobrava para a igreja, ele percebeu isso. Robert Sraikes, a história diz que ele começou a andar e chorar. Sabe por quê, irmãos? Todo dia, 40 minutos na igreja, não dava para adorar como deveria, não dava para orar como deveria, e não dava para aprender como deveria. E ele disse: meu Deus, o povo está enriquecendo, e o povo vai na igreja todo dia, mas são analfabetos espirituais. Que não é o nosso caso, mas que devemos tomar cuidado. Aí ele passou a andar na rua e sabe o que ele viu? Ele começou a ver domingo de manhã a meninada da igreja jogando bola. Isso é uma ilustração agora, nem sei se tinha bola ali. Ele começou a ver a meninada brigando, a meninada roubando. Ele começou a ver a meninada xingando cada nome. E ele disse: meu Deus, olha os meninos da igreja, olha como agem, olha como falam, olha o que estão fazendo em pleno domingo de ressurreição. E ele começou a ficar incomodado quando conversava com as pessoas e viam que não sabiam nada de Deus. Vamos ver se os nossos recebam mais do que nós e se tornem mais escriturísticos em Deus, mais aprofundados em Deus do que nós. Porque eles têm uma oportunidade de ouro que talvez muitos de nós não tivemos. E aí quando ele começou a ver aquilo, ele começou a
a ter aquele clamor dentro do coração dele, vendo as famílias usarem o tempo que tinha, porque trabalhava de segunda a sábado 12 horas por dia, e alguns ainda trabalhavam até nos domingos. E aí quando ele começou a ver aquilo, ele começou a ver casamentos se arrebentando. Ai, pastor, o meu casamento, vai rastrear. A minha vida, não precisa de falar tanta coisa diante do ensinamento desse. Você tem luz suficiente para olhar para dentro de você. Ele começou a ver ali as famílias que não tinham tempo para Deus, e que aos domingos, não, domingo é o meu lazer. Irmão, crente caçar cachoeira, caçar praia, caçar futebol, crente caçar seu lazer em pleno domingo, me desculpem se isso acerta em alguém. Ah, meu Deus do céu, foi isso que ele viu aqui, ó. O povo queria reivindicar um tempo. Eu quero um tempo no domingo, porque eu já trabalho 12 horas de segunda a sábado, e só tem domingo, e domingo eu vou para a igreja. E isto dá o tempo de Deus para outras coisas que não é a adoração, ou o vinde e sacrifiquemos ao nosso Deus. Olha, irmãos, não se importar em dar tempo para Deus foi o que destruiu muitos naqueles dias, que foram enganados, engolidos pelo dragão, e não duvido que hoje também é o que faz muitos serem engolidos, porque a Bíblia diz em Romanos 5 que por eles, falando de uma classe baixa de pessoas, não os cristãos, mas eles por não darem a importância de ter conhecimento de Deus, foram entregues às paixões carnais. Quer dizer, mas a Bíblia destaca lá, eles não se importavam em ter conhecimento de Deus e foram entregados às paixões carnais. 2 Tessalonicenses 2, você lê lá sobre o anticristo, e lá diz assim, ó, e por não se importarem em ter conhecimento da verdade, Deus lhes enviou o espírito do engano. Quer dizer, o espírito do engano só cela depois que a verdade é ignorada, é trocada por alguma outra coisa. Não troque a verdade por nada, porque se trocarmos a verdade, o selo da mentira vem logo atrás. E muitos foram totalmente destruídos. E foi assim, irmãos, que na era de John Wesley, através da igreja que ainda não era chamada metodista, só depois veio ser chamada metodista, mas foi assim que Deus devolveu a escola bíblica dominical para a igreja. Aquele homem começou a trabalhar duramente, todos os domingos ele lutando para quê? Lutando para fazer um povo que foi impactado pela evolução industrial, levantar cedo da cama e ir à igreja. Aquilo ali seria uma luta terrível, deixar a rua, o esporte, o lazer, a TV, a programação de domingo de manhã, e enfim, uma série de outras coisas, para poder ir à igreja, se assentar e ouvir o sermão. Ele estava com uma luta terrível. E sabe por onde ele começou? Pelas crianças. Ele começou a pegar os esfarrapados, diz a era. Esfarrapados, como foram chamados primeiros metodistas. Esfarrapados. Sabe por que foram chamados esfarrapados? Porque ele ficou tão inconformado de não ter escola dominical, que ele catava a meninada toda da rua e trazia para a igreja. E levava para um lugarzinho à parte ali, e ali ele nem sabia como fazer uma escola dominical. Ele começou a ensinar matemática, geografia e história para os meninos. O irmão Branham disse, não é uma boa coisa ensinar essas coisas na igreja. Tem escola para isso. Mas logo disso ele começou a ensinar sobre Jesus para as crianças. E ele percebeu que elas não tinham nem o que comer direito. Não é o caso. E ele começou a dar o lanchinho delas nos intervalos das escolas dominical. E logo, logo, a igreja estava cheia de crianças. E elas começaram a ser batizadas com o Espírito Santo.
E os crentes daquela igreja começaram a ficar envergonhados em ver a igreja cheia de criança e eles dormindo dentro de casa. Eles vazios do Espírito Santo e crianças orando e chorando e falando em línguas. Como eu vi domingo retrasado, um dia desse, pregando lá em Betim, eu estava orando depois que acabou a pregação, pastor Couto bateu no meu ombro e falou: olha ali, pastor Bruno. E quando eu olhei, um menininho que não tem 7 anos de idade, no Espírito, tomado por Deus, batizado com o Espírito Santo. Em outro lugar, outro falando em línguas estranhas, e eu pensei: meu Deus, o que é isso? Porque alguém acordou. Temos que acordar para o mundo não nos engolir. Começou pelas crianças. Dos tais é o reino dos céus. Da boca dela vem o perfeito louvor. Eu acho que Deus está começando por elas, irmão. Deus vai levantar uma geração. Deus vai levantar um exército. Por isso, não desanimem vocês que têm trabalhado com as crianças. Inovem, restaurem, ensinem, ministrem sobre elas. Ensinem sobre o batismo do Espírito Santo. Leve-as a receber o batismo do Espírito Santo. Para não perdermos elas na adolescência e na juventude, como a maioria das igrejas perdem na juventude os seus jovens. Porque não os leva na infância a receber o batismo do Espírito Santo. Mas essa é uma briga que todos nós temos que comprar, irmãos. Eu, você, cada pai, cada mãe, cada avô, cada um de nós, temos que deixar isso descer na alma. E aí, irmãos, das crianças, começou a ouvir. E ele viu que tinha dia que tinha mãe que chegava na igreja com um menininho de 3, 5 anos de idade. Punha na porta da igreja e ia embora. Tem hora que tem que ter paciência. Começa por aí. Mas se fizer isso hoje, mas que desaforo. Não, não é desaforo, calma. Você não sabe o que Deus está fazendo. Você não sabe o que está por detrás da cortina. Você não sabe se por ali Ele quer começar um avivamento. Aonde estavam os pais de Moody? Era Moody que estava atrás do muro ouvindo. Aí ele viu crianças de 3, de 4, de 5, de 8, de 10, de 12, de 13 na igreja. Aí ele teve a ideia de separar as classes porque os pensamentos não fechavam. Aí ele pôs os 3 e 5 juntos num cantinho da igreja. Ele colocou os outros de 6 até 9 no outro cantinho da igreja. E ele colocou os de 9 até 13 no outro cantinho da igreja. E aí ele se desdobrava para fazer atividade para todas aquelas classes e idades diferentes. E é exatamente o que o irmão Brano ensinou na ordem da igreja. Ele diz 13 a 5, uma classe. E ele diz 5 a 9, a outra. E depois temos os adolescentes. Nós não temos aqui espaços, dependências para isso, estrutura para isso, mas ele ensinou isso. Então temos os de colo com as mamães ensinando, temos estes demais ali em cima junto com as crianças, e temos o trabalho que o Josué faz com os jovens. E os demais se assentam na congregação e ouvem o culto de escola bíblica dominical. Assim nascia a escola bíblica dominical. E os pais começaram a ir e não deixar mais os filhos, mas também a ficar. Aí apareceu a necessidade, sabe de quê? De não só cuidar das crianças, não só cuidar dos adolescentes e não só cuidar dos jovens, mas agora os pais ficavam. Porque os filhos estavam indo e dando mais testemunhos do que o pai. Os filhos estavam salgando os pais, mais aplicado do que os pais. Os filhos que estavam dizendo: mamãe, papai, o senhor não vai para a igreja? E é pai que tem que dar exemplo, é pai que tem que puxar. Aí ele disse: já sei, tem muitos casaizinhos novos vindo trazer os seus filhos. Teremos que ter alguma coisa para essas faixas etárias diferentes umas das outras. E começou a atender a demanda dos casais. E John Wesley apoiando aquilo tudo em oração, irmãos. E ali nasceu o termo mestre de escola dominical, que nem era o pastor, mas era alguém que tinha o dom para poder ensinar.
E o irmão Branham disse, pode ser o pastor, ele pode encarregar do ensino e da pregação e da direção geral de tudo isso na escola dominical. Mas ele disse, mas se ele tiver um mestre para fazer, que o faça. Isso é critério dele. Mas ele disse, mas se ele tiver o dom de fazer ambas as coisas, que assim o faça. Ali nasceu a escola bíblica dominical. Primeiro com as crianças, depois com os jovens solteiros, aqueles que ainda não haviam se casado, depois os casais foram chegando, e logo os avós, e logo agora o culto principal da igreja se tornou o culto de escola bíblica dominical. Que o irmão Branham, na mensagem Influência, parágrafo 8, ele disse, traga seus filhos, a influência de um homem sobre o outro, traga seus filhos, venha para a escola dominical. E ele chegava a dizer, sabe o quê? Vocês da vizinhança que vão a outra igreja, se vocês não tiverem uma escola bíblica dominical, temos aqui a nossa escola bíblica dominical. Pais, tragam seus filhos para a escola. Ele amou isso. Quando a igreja foi começar a ser reformada, o irmão Branham disse assim, estou muito feliz, porque agora teremos uma classe para as crianças, para os jovens, para que o nosso serviço de escola dominical seja completo. Ele agradecendo pelos fundos que levantaram para reformar a igreja e pensar naqueles monte de salinhas onde colocariam as crianças e os seus monitores ali para fazer um trabalho bem feito. Escola dominical, evangelização também. Escola dominical, estruturação para a família. Escola dominical também se aprende sobre como ser bom cidadão. Escola dominical também se prepara a alma para o arrebatamento. Escola dominical, a abrangência em todos os assuntos, não necessariamente uma linha reta. E aí, quando não temos, é difícil. Padece, se sacrifica. E o pior, quando temos e trocamos por qualquer outro tipo de coisa, aí fica difícil. Perguntas e respostas de número 1. Perguntaram assim para o irmão Branham, assim, irmão Branham, deveríamos ir a outras igrejas aos domingos? Deveríamos ir em outras igrejas que não estão de acordo com o Senhor? Ele começa por aqui, respondendo uma pergunta. Aí o profeta disse assim, sim. Jesus foi quando eles não estavam de acordo com ele. Façam-no. Notamos aqui diz assim, deveríamos ir a outra igreja que não esteja de acordo com você, irmão Branham. Aí ele disse assim, eu não sou o único seixo na praia. Vocês sabem, há outros homens pios em todos os lugares. Espero ser um destes homens verdadeiros. Fui chamado a algo, preste atenção para você não entender errado. Fui chamado a algo como isto outro dia. Um grupo lá em Arizona me chamou a atenção nisso. Um grupo de pastores vieram no irmão Branham e pegaram ele pela orelha. Um grupo ministerial me chamou e disse assim, irmão Branham, nós temos uma coisa contra o senhor. O senhor vem aqui, prega em nossos encontros, e o senhor tem muitos seguidores em Arizona. Mas os seus seguidores, os crentes que creem no teu ministério, nós não conseguimos eles fazerem ir na igreja, visto que eles não têm uma igreja para congregar. Falaram com o irmão Branham. Nós não conseguimos fazer os crentes da tua mensagem ir na igreja. Aí o irmão Branham disse assim, eles disseram para o irmão Branham, eles têm filhos, crianças, e nem sequer levam seus filhos na escola dominical. Aí o irmão Branham disse assim, mas vocês pelo menos os visitaram? E disseram assim para eles, sejam bem-vindos em nossa igreja. Puxa, sejam bem-vindos em nossa igreja, tem que dar boas-vindas. Agora, eu sei que eles pressionam, falando agora para a sua igreja, e eles querem que você se una com eles, porém, se não houver uma igreja lá, se não houver, o profeta disse assim, vá lá, mas jamais se una com eles, não faça parte
daquelas abominações, mas leve os teus filhos lá. Aí ele segue dizendo: ponha esses meninos na escola dominical em algum lugar. Você vá à igreja, não fique no seu lar, e não vá pescar, ou caçar, ou fazer qualquer outra coisa no domingo. Olha, irmãos, eu fiquei num pesar no meu coração um ano aqui. Teve um ano que a vigília deu dia 31 para 1º, de sábado para domingo. E nós fizemos a vigília no sábado, e domingo nós fomos todos para o rancho do Mão Alarcon. E nós nadamos, e nós jogamos bola, e nós fizemos churrasco. Depois, no restinho do dia, nós demos uns 20 minutos de louvor para Deus e uns 20 minutinhos de palavra. Oh, mas aquilo até hoje não saiu do meu coração. Fiquei com um pesar no meu coração. Nós deveríamos ter vindo para a casa de Deus adorar no domingo cedo, pelo menos isso, e depois fizéssemos alguma outra coisa. Porque o profeta disse: você nem pesque, nem casse. Isso aí era um lazer super simples, no meio da natureza, que não oferecia nenhum risco à integridade dele. Bem, é melhor que sejas quanto... Aí ele disse assim: mas você vem e diz assim: ah, irmão Brano, eu não sou um legalista. Aí irmão Brano disse: eu acho melhor que quanto a isto, sobre a igreja ao domingo, eu acho que é melhor que quanto a isto, você seja um legalista com esses costumes por um momento, para não desonrar a ressurreição de Cristo. Vá à igreja em algum lugar se você não tem. Se eu não pudesse obter, se eu fosse a uma certa igreja que eu saiba que há unicamente uma coisa ali de verdade que eu creia, eu iria e comeria apenas aquela coisa. Aí ele disse: não importa, vá à igreja. Talvez surja uma outra que tenha mais um pouco de verdade, vá a ela. E quando chegar aquela que tem a maior parte da verdade, vá a ela. Então creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que tens que ter uma experiência, vá a essa. Então talvez estão nas Assembleias de Deus, agora eles creem, vêm em batismo do Espírito Santo, em os dons espirituais, não tendo outra, vá a essa. Aí ele disse: eu estou contra todo o sistema que separa o homem. Amém. Veja, em sua própria conta, eu tenho enviado para os assembleianos 3/4 de 1 milhão de almas para eles. E eu acho que eles não são tão maus assim, porque senão eu não teria mandado 500 mil de alma para as Assembleias de Deus. Isso aqui é o profeta dizendo, né, irmãos? Aleluia. Isso é o profeta irmão Brana dizendo, hein? Aleluia. Se você não pode ir, se você não pode vir aqui, porque fica 1000 quilômetros de Arizona, se você não pode vir aqui, a prioridade é aqui, o compromisso é aqui, mas se você não pode vir aqui, o profeta disse: então procure uma boa igreja para ir, mas não deixe as tuas crianças em casa. Mas também não vá ali para poder criticar. Ele disse: senão você seria um hipócrita. Simplesmente se assente ali e tente salgar alguém que estiver perto de você. Talvez você seja luz para alguém ali dentro. Quer dizer, você entre e seja uma testemunha, seja uma luz, seja um sal. Não te unas a nenhuma dessas igrejas. Não te unas. Não tome a ceia deles, não batize como eles batizam. Se momentaneamente precisar de ir, é uma coisa, mas não te unas a nenhuma dessas igrejas. Confraternize com eles, mas não se una a eles. E seja sal. Talvez haja uma alma ali que você poderia salvar também. E você pode resplandecer luz para eles. Vem, vá ali. Não vá de um modo arrogante, vá manso. E as pessoas começarão a dizer: essa mulher é uma cristã. Esse casal é um cristão. Esse moço, essa moça é uma cristã. Oh, isso me agrada. Na verdade, se portam como se tivessem algo. Aqui está. Então lhe fale
mas apenas seja sal para eles, santidade para despertar-lhes sede. Mas o X da questão é exatamente esse. Não fique em casa, disse o irmão Brana, nos domingos. Especialmente. Irmão Brana, você ensina que nós temos que guardar o domingo? Não podemos trabalhar, nem pescar, e assim sucessivamente? Perguntas e respostas número 3. O profeta disse: Você ensina que nós não precisamos guardar o domingo? Aí ele disse assim, eu creio que é um pecado pescar, caçar e trabalhar aos domingos, quando você pode ir à igreja. Agora, eu creio que se você está transgredindo as leis de Deus, existe um mandamento para tal coisa. Sim, Senhor. Agora, no Velho Testamento, nós tivemos um tipo do dia de sábado, mas após a ressurreição, o domingo deve ser guardado para Ele. Eu não creio que é correto. Agora, se você está longe, em algum lugar, no deserto, e você está lá em uma caçada, não há nenhuma igreja por ali, nada assim, e não há nada que você possa fazer, e se você estivesse pescando, eu creio que isso não teria problema. Se você está lá longe, não tem uma igreja, não tem um compromisso espiritual, você está ali pescando, e mesmo assim é dia de culto, ele diz, não há uma igreja, não há uma referência para você ali. Profeta, então não tem problema, você está livre. Agora ele segue dizendo assim, eu creio que quanto ao trabalho, agora se o boi está no buraco, ou algo que tem que ser feito no domingo, então você vá em frente e faça. Se é algo que você não pode fazer depois, isso teve que ser daquela maneira. Mas se você simplesmente o faz e espera até o domingo para fazê-lo, ou simplesmente o faz por nada, você está errado. Não devemos fazer aquilo. Nós devemos respeitar esse dia santo. E agora recordem, vá à igreja em algum lugar, em alguma parte. Se eu poderia citar certa denominação, eu citaria. Mas eu não vou citar nenhuma denominação para que você vá onde não tenha esta mensagem. Eles creem em coisas muito diferentes das nossas. E ele disse, se você vá a algumas, aonde eles são arrogantes, e pensam que eles são os únicos que serão salvos, então eu te diria, não vale. Puxa. Eles são os únicos, eles são a única coisa. E se eles pensam que os únicos que serão salvos são aqueles ali, que você está perdido se você não for ali, aí o profeta disse, eu não creio assim. Mas se não houvesse nenhuma outra igreja, nenhuma outra, talvez eu fosse lá e não criticaria também. Mas a minha intenção no meio destas pessoas seria apenas salvar alguém para Jesus. Amém. Que coisa, irmãos. O espírito do irmão Brana era uma coisa fora do comum, irmãos. A visão do profeta, né? E hoje nós temos muitos grupos assim, somos só nós. Nós somos a superpotência, a superraça, a única igreja. O profeta disse, eu não creio nisso. De um grupo que se diz ser o único, o exclusivo. Eu não creio nisto. E ele disse, você só vá nesse lugar, no último caso, não tendo nada, você vai. Mesmo assim, tenta salvar alguém. Tenta colocar um pouquinho de luz, um pouquinho do que você conhece. Amém, irmãos? Que Deus dê a vocês um bom dia. Essa é a nossa escola bíblica dominical, com o objetivo de ensinar, o objetivo de ancorar, o objetivo de instruir. É para isso que serve uma escola bíblica dominical, para você dar tempo para Deus. O profeta disse assim, finalizando, cristianismo é uma vida sacrificada. E ele disse, é uma vida escondida em Deus. É disto que consiste uma verdadeira vida cristã. Não de quão bem você pode fazer as coisas, ou quão bem você pode cantar, isso tudo é bom.
quão bem você possa pregar, isso é bom, mas não é isso. Cristianismo é uma vida consagrada, escondida, além do véu, a cortina baixou ao seu redor, você está morto e enterrado e escondido em Deus, através de Cristo, selado ali dentro com o Espírito Santo, em perfeito companheirismo. Venha na casa de Deus dar tempo para Ele. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Meu tempo está curto, e eu tenho que me apressar agora. Ore por nós, vamos pegar a estrada agora para mais um culto logo à noite. Depois vamos trazer os relatórios. Os irmãos me ligaram dizendo que fretaram um ônibus vindo da região de Venda Nova, uma região vizinha de BH ali, um município, entrando em Santa Luzia, um ônibus fechado para participar do culto. Me disseram que já tem 60 pessoas confirmadas para o culto de hoje. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. E não são pessoas perfeitas, é pessoas que estão se levantando, sendo restauradas. Há 2 lá esperando para ser batizados. Uma família inteira de umas 15 pessoas se reconciliaram para poder voltar para a comunhão. E eu vou mandar fotos para vocês. Depois vamos, quem sabe, mostrar aqui o relatório do que está sendo feito. Ore por nós, irmãos. Não dá para falar, não dá para explicar. Vamos deixar Deus falar por si mesmo. Você gostaria de fazer uma oração? Eu gostaria que alguém orasse agora, sentindo a mesma gratidão que eu estou no meu coração, irmãos. Tem alguém que pode fazer uma oração de gratidão no coração, por Deus te dar um culto, te dar uma escola, te dar um momento para vir na presença de Deus? Quem é o primeiro a abrir a boca e começar a orar? Orar, se há alguém agradecido a Deus por tudo isso, ore e agradeça a Ele. Talvez você tenha pecado nisto, falhado nisto. A misericórdia aqui na palavra, irmão. Ele está aqui nessa manhã. Diga para Ele: Deus, eu tenho falhado nisso, Senhor. Eu tenho pecado nisso tantas vezes, mas me ajuda, esforça a minha coragem, Senhor. Oh, meu Deus. Oh, Espírito da graça, visita este povo agora, visita cada coração, Senhor, aqui no santuário, lá em cima com as crianças, os diáconos, todos que trabalham no serviço dessa igreja, visita cada alma, cada necessitado, meu Pai. Visita cada pessoa que não pôde vir à igreja nessa manhã, Senhor. Vai de encontro à sua necessidade. Nós amamos a Tua palavra. Não queremos pecar contra Ti, Senhor. Ora, igreja, adora a igreja. Busque a Deus de todo o teu coração. Buscar-me-eis e me encontrareis. Diga para Ele: eu te amo, Jesus. Eu vim aqui porque te amo, Senhor. Eu vim aqui porque creio na Tua ressurreição. Eu vim aqui para receber a Tua palavra. Eu vim aqui para aprender um pouco mais. Me ajuda a ser essa vida consagrada. Oh Deus, não nos deixe roubar o Teu tempo, Senhor.
Pai, ajuda-nos a fazer um bolinho para o Senhor, fazer primeiro para o Senhor. Meu tempo é teu, minha vida é tua, minha casa é tua, Senhor. Tudo quanto chega nas minhas mãos a ti pertence, Pai. Glórias a Deus. Recebe, Pai, a nossa adoração. Pai, perdoa-nos pelas vezes que pecamos contra Ti. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes que fizemos para nós primeiro do que para o Senhor. Perdoa-nos, Pai. Dê-nos nova conduta, dê-nos novo posicionamento. Ajuda-nos a levar mais a sério, Senhor, de maneira temente, como consagração e louvor, a vida que temos que viver. Abençoa essa congregação, Pai. Que logo mais a Tua palavra, que logo mais o Teu Espírito possa visitar o Teu povo. Oro sempre para o cuidado do Senhor sobre essa igreja, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, queremos Te glorificar e Te adorar. Recebe, a Ti é dado toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Que a graça do Senhor, Pai, que a comunhão plena, dócil, amável do Teu Espírito Santo recaia sobre o Teu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém. Deus abençoe a todos. Quarta-feira temos um novo encontro aqui. E à noite, venham cultuar a Deus, venha cantar, venha louvar, venha alegremente, para um complemento disso que nós já ouvimos nessa manhã. Deus te abençoou. Em nome de Jesus, Deus abençoe a Zaira, irmã Zaira, de Foz do Iguaçu, está nos visitando. Zaira é a namorada do Marcos, é isso mesmo? É ou não é? Deus te abençoe, viu? Vai em paz, em nome de Jesus.